Aleluias, glória a Deus. Vamos abrir lá no Efésios capítulo 4, no versículo 10, 11. Antes da gente, quando você abre, queria agradecer os irmãos que nos ajudaram aqui na sexta-feira, o que ajudou a organizar a igreja, guardar os instrumentos aqui das salas para poder desocupar para os médicos, aqueles que se uniram conosco para que fosse um sucesso a doação de sangue. Foram 101 pessoas, então são 101 pessoas, 101 bolsas de sangue, então vão atender 404 pessoas. Então batemos um recorde, no ano passado foi 96, esse ano nós chegamos a 101. Eu queria chegar a 200, mas me deram uma má notícia, só tem 5 cadeiras de coleta, então o máximo que nós podemos conseguir é 120. Então daqui 3 meses, né? Conto com vocês para a gente chegar à meta dos 120 doadores. Amém? Obrigado a todos que ajudaram e colaboraram para que as vidas tivessem uma chance de sobreviver e ter a oportunidade de conhecer Jesus. Amém? Então você que abriu, eu queria agradecer aí também, bastante visitante conosco hoje. Sejam bem-vindos, é uma alegria tê-lo aqui conosco. Espero que Deus possa falar ao teu coração, porque as minhas palavras não servem para nada, mas as palavras de Deus edificam. Então que o Espírito Santo possa confirmar no teu coração o propósito dele. Amém? Todos acharem em Efésios capítulo 4, versículo 10, fala assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós louvamos e glorificamos a Ti pela Tua palavra. Abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, abre a nossa compreensão, para receber e entender a Tua palavra, que ela venha cair no nosso coração como semente em terra fértil para produzir efeitos, restauração, cura, libertação, transformação em nossas vidas, ó Pai. Nós Te louvamos, Te glorificamos e Te agradecemos pelo privilégio de poder receber a Tua palavra essa noite. Quebra toda a cadeia, toda ação maligna, toda a perturbação, Pai, toda a falta de atenção seja tirada do nosso meio, para que a nossa mente esteja voltada para a Tua palavra, Senhor, no nome de Jesus. Pai, nós já Te agradecemos por essa bênção em nome de Jesus. Amém. Poderia sentar. Então, o culto daqui para frente vai ser dividido em 3 fases, né? A palavra, a ministração da ceia, e depois nós vamos ter que ir a unção de obreiros, ministro de unção e líder de louvor. Amém? Por que eu deixei a unção para o final? Porque ela tem a ver com a palavra de Deus, para a gente entender os propósitos de Deus. Então quem entende aqui que Jesus, Ele desceu e Ele voltou para o céu. Mas Ele levantou no nosso meio pastores, profetas, evangelistas, doutores, apóstolos, para que continuasse a sua obra, continuasse os seus feitos. Então há uma condição que quem levanta é Deus. A gente pode ter desejo, ter vontade, né, desejar fazer a obra de Deus, mas o chamado ele vem de Deus, ele não é nosso. Pastorear, profetizar, ensinar a palavra de Deus, evangelizar, não é profissão, é um dom espiritual dado por Deus. Então é na direção de Deus, Deus é quem faz, Deus é quem levanta, Deus é quem capacita. A Bíblia diz que Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita aqueles que Ele chama. Então se um dia Deus te chamar, não se preocupe, atenda, obedeça. Isso é uma experiência que eu e minha esposa vivemos. Quando Deus nos chamou, nós ficamos assim, né, meio ali na luta com Deus, tentando não aceitar, principalmente a minha esposa, que ela já tinha experiência com o Evangelho, eu era recém-convertido, né, 3 anos apenas, eu era novo, não tinha muita experiência, mas a luta nossa foi um pouco grande, né, vivemos alguma situação, mas aí Deus nos falou: eu chamo, eu capacito. Não adianta buscar o conhecimento do mundo. O que eu tenho é muito mais profundo. Aí nós não discutimos mais com Deus e hoje nós estamos 25 anos aqui fazendo a vontade do Senhor. Amém? Então, para a gente dar sequência, vamos abrir lá em 1 Timóteo.
capítulo 3, do versículo 1 ao 3. Vamos entender alguns propósitos, alguns princípios. Amém? Ele fala assim: esta é uma palavra fiel, e se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então, se você deseja pregar a palavra, evangelizar, uma excelente obra deseja. Você pode desejar, mas o cumprir vem do Senhor. É o Senhor que opera. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar. Então Deus começa a colocar as condições. Você pode desejar, mas para Deus te escolher, você tem que estar dentro das condições que Deus estabelece. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiço de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, que tenha os seus filhos em sujeições, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Então, essas condições para que Deus possa escolher uma pessoa. Amém? Não neófilo, porque neófilo é recém-convertido, né? Não tem conhecimento. Para que, ensoberbecendo, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho do cristão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então a gente tem que ter aqui um testemunho para fora. Não basta ter testemunhar aqui dentro da igreja, tem que ter testemunho fora da igreja. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiço de torpe ganância, não guardando o ministério da fé numa consciência pura. E também esses sejam primeiro provados. Então, se alguém deseja episcopado, além das condições que Deus estabelece, ele vai passar por uma aprovação, e uma aprovação dura, uma aprovação profunda. Muitos não aguentam, muitos desistem no meio do caminho, muitos até afastam da presença de Deus, porque não é fácil. Mas ninguém pode chegar a um cargo espiritual dado por Deus se não for provado. A aprovação ela vem antes. Deus não prova depois. Se Deus provar depois, a pessoa não suporta. Então, tudo para que algo aconteça para nós, na condição espiritual, nós precisamos passar por essas provações antes. Nós precisamos ter as condições espirituais de Deus, que Deus estabelece antes. Amém? Também esse seja o primeiro provado. Bom, 11. Da mesma sorte, a esposa seja honesta, não maldizente, sóbria e fiéis em tudo. O diácono seja o marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e suas próprias casas, porque os que servem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Amém? Então, aqui nessa passagem Deus está falando de pastores, né? Presbíteros, bispos, está falando de diácono. Então nós não usamos aqui o termo diácono, nós usamos o termo obreiro e ministro de unção e líderes de ministério. Então hoje nós vamos estar fazendo a unção de obreiros, ministros de unção e líderes de louvor. Amém? Então essas condições, né, nós vamos ver, né, que essas pessoas que nós estamos ungindo cumprem essas condições estabelecidas por Deus. Eles têm testemunho disso, eles vivem. Então a condição deles, então eles estão aprovados por Deus, por isso estão sendo ungidos. Não é a vontade do pastor Fernando, da pastora Simone, do pastor Luiz, do pastor Cleito, do pastor Fábio. É a vontade de Deus. Eles foram escolhidos por Deus, porque Deus olhou para eles e achou eles capacitados. Eles foram, né, provados, eles dão um testemunho. Então a gente tem que estar atento àquilo que Deus está fazendo. Eu não tenho que agradar a homem, eu tenho que agradar a Deus. Eu tenho que chamar a atenção do homem? Não, chamar a atenção de Deus. Se você não chama a atenção de Deus, não adianta chamar a atenção do homem. Porque o homem pode,
errar, pode falhar. Ele pode ungir uma pessoa pela sua autoridade, pelo seu conhecimento, pode. Mas se a pessoa não estiver dentro das condições aqui, ela não vai ser perfeita em servir o Senhor. E nós precisamos servir o Senhor com excelência. Nós não podemos servir o Senhor para agradar o homem. Nós temos que servir o Senhor para agradar o Senhor. Amém? Atos 6:3. Escolhi, pois, homens dentre de vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais continuamos sobre este importante negócio. Então, quer dizer, os apóstolos não estavam dando conta do serviço. Então, Deus deu a condição a eles de escolherem pessoas para auxiliar. Mas qual era a condição? Escolhi, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais continuamos sobre esses 7 importantes negócios. Sobre este importante negócio. E nós nos perseveraremos na oração do ministério da palavra. E o que aconteceu ali? Foram feita essa unção naqueles 7, naquelas pessoas que estavam ali. E um deles foi Estevão, que era cheio do poder de Deus. E agrediram ele, atacaram ele até a morte, mas ele não recuou. Ele continuou firme na sua adoração, na sua fé, no seu compromisso com Deus. Deus não vai escolher uma pessoa que na primeira tribulação foge. Deus vai escolher uma pessoa que sabe, vai enfrentar a batalha, nem que seja ela de morte. Estevão, ele enfrentou a batalha de morte. Ele não se preocupou com a sua vida, mas ele se preocupou em permanecer no Senhor, porque ele era cheio do Espírito Santo. Então Deus vai escolher pessoas que vivam dessa forma. É dessa forma que Deus quer. Não só esses 5, 6 que estão sendo ungidos hoje, mas toda a igreja. Nós precisamos estar ali como Estevão, cheio do Espírito Santo, de boa reputação, vivendo a paixão de Cristo, vivendo, o amor por Cristo, vivendo a adoração do Senhor, cumprimento da palavra, fluindo o amor de Jesus pela terra, semeando o amor de Jesus pelo mundo. Amém? Então a gente precisa estar atento a isso, porque assim Deus nos quer. Tem muitas pessoas aqui que Deus está esperando você tomar uma posição, tomar uma decisão na sua vida. Toda vez que Deus começa a tratar com você, começa a mexer, você se afasta, você foge, você não enfrenta a sua batalha, a aprovação até o final, e fica no meio do caminho. Nós temos que perseverar até o fim. E se a gente não consegue perseverar para alcançar um propósito de Deus, como é que vai ser para alcançar a salvação? Jesus, ele morreu na cruz para nos salvar. Mas se eu não consigo perseverar na sua presença, nem a salvação vai ser conquistada. Então a gente tem que estar atento, porque o que se faz, o que se passa aqui, tudo é um propósito de Deus para alcançarmos a vida eterna. Timóteo 2, do 1 ao 5. Pois, filho, fortifica na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis, que seja idôneo para também ensinar aos outros. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Então tem que sofrer as aflições como um bom soldado, não pode recuar. Na primeira luta, na primeira dificuldade, começa a murmurar, começa a criticar, começa a afrontar Deus. Senhor, o Senhor me abandonou, o Senhor me largou, o Senhor me deixou. Em momento algum Deus nos abandona, mas é que a gente tira os olhos de Deus e coloca nas aflições, coloca no lugar errado. Se a gente não tirar os olhos de Deus, nós não vamos sentir as aflições, vamos passar por ela cantando louvor.
Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então nós estamos sendo alistados, nós temos que agradar a Deus. Amém? Se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Mas o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considero, como digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Então, quando Deus chama, Ele vai dar o entendimento, Ele vai capacitar, Ele vai dar sabedoria, Ele vai dar direção. Mas então tem que militar, só que militar legitimamente, sendo justo, sendo honesto. Amém? 2 Coríntios capítulo 12. Para que não se exaltasse pela excelência das revelações, me foi dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetar, a fim de não me exaltar. Então, quando nós estamos fazendo algo para Deus, nós vamos ser provados, nós vamos ser ali, vamos ter um espinho para que a gente não venha ensoberbecer, mas que a gente possa ser humilde, sempre buscando a direção e o propósito de Deus. A vontade de Deus tem que prevalecer sempre. 11. Fui nesse em gloriar vós me constrangeste. Eu devia ter sido louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes, após que ainda nada sou. Então, quer dizer, Paulo está falando, né? Ele foi tão bom quanto os outros, ou melhor que os outros, mas ainda ele considerava que nada era. Ele se humilhava, ele se diminuía. Por quê? A graça, quanto menor nós somos, maior é a graça de Deus. Amém? Primeiro Coríntios 12, versículo 7. Mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. Então Deus nos dá o dom, Ele nos capacita para aquilo que é útil, dentro da obra, dentro dos propósitos de Deus, não para agradar a mim, ou a homem, ou a familiar, mas para que possa levar as boas novas aos outros. Também repetindo, né, quase igual no 11, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo por particularmente a cada um como quer. Então é o Espírito Santo que divide, Ele que dá os dons como Ele quer. Não é o homem que escolhe, não somos nós, pastores, que escolhemos, mas é o Espírito Santo que dá, como Ele quer. 1 Coríntios 12, 20. Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. Então o Senhor é o cabeça. Todos, cada membro, cada um tem uma unção. Então cada pessoa dentro do ministério, levantada por Deus, tem um propósito a ser cumprido, uma ação. Mas é o corpo que está em movimento, é o corpo que está agindo. Amém? 29, 30. 1 Coríntios, né? 12, do 29, 30 e 31. Falam dois ou três profetas e os outros julguem. Mas se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podeis profetizar um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Então a gente tem que estar atento, que Deus nos dá os dons, mas cada hora tem lugar de um. Nós não podemos interferir um na ação do outro. E mesma coisa também, eu quero aí agora expandir um pouquinho, é que quando um profeta está falando, os outros têm que estar calados. Então, quando alguém está lendo a Bíblia, a gente tem que estar atento, tem que estar calado. E eu tenho observado, né, Deus tem me mostrado isso aqui da igreja, que não está tendo essa preocupação. Está lendo a Bíblia aqui, o pessoal está conversando, sai daqui, vai para lá, de lá para cá, não está tendo reverência. E nós temos que ter reverência. Abriu a palavra de Deus, nós temos que estar atento a ela. Um profeta falando, os outros têm que calar. Acabou o culto, tem tempo para conversar.
ou chegar mais cedo para conversar, ou conversa depois do culto, mas no culto a gente tem que voltar para Deus, e Deus vai usar cada um como Ele quer para nos trazer a revelação, as respostas que nós precisamos. E quando nós ficamos conversando, nós estamos perdendo a oportunidade. Nós falamos, Deus não fala comigo, mas você não está prestando atenção naquilo que Deus está falando, está conversando, está vendo o celular. Esse dia tinha um jovem jogando sinuca ali na hora que está lendo a Bíblia, né? Então a gente tem que estar atento, nós temos que focar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela produz efeito na nossa vida, a resposta para nós temos que estar atentos a isso. Amém? Número 14, 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. Então nós temos que estar atentos, para que a gente possa estar ali buscando, principalmente aqueles que estão sendo ungidos. Deus vai nos usar muito em várias coisas, mas a gente tem que ter zelo pelos dons e buscar com zelo os melhores dons, o de profetizar, porque o profetizar edifica a igreja. E a profecia, ela tem um aspecto, no versículo 3, mais do que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Esse é o sentido da profecia de Deus para nós, para nos edificar, para nos exortar e consolar. Aí o pessoal fica hoje usando profecia, né? Só falta falar os números da lota ali, ó. Só joga esse número que você vai ganhar na lota, Deus está te dando esse número. Esquece do princípio bíblico. A profecia, ela tem 3 aspectos aqui: edificação, exortação e consolação. Deus está profetizando, Deus manda falar que Ele vai te dar uma casa. Isso não é profecia. Isso é coisa do homem para agradar o homem, para trazer, para prender o homem dentro da igreja. Deus nos deu livre-arbítrio, nós somos livres, nós seguimos Jesus pelo amor, não para receber dele bênçãos ou bens. Nós seguimos Jesus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer. Então nós temos que estar atentos. A profecia, ela serve para edificar a igreja, e nós precisamos buscar. Então aqueles que estão sendo ungidos hoje, que vocês possam buscar com zelo os melhores dons, buscar principalmente o de profetizar. Amém? 14, 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurar abundar neles, para a edificação da igreja. Então nós temos que buscar os dons, ser abundante nos dons, não para benefício nosso, mas para a edificação da igreja, para a edificação do reino de Deus. Então nós precisamos cada dia mais encher do Espírito Santo, estar cheio dos dons. Para quê? Para que possa auxiliar os irmãos, ajudá-los a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Colossenses 3, sobre tudo isso, 3,14, fala: sobre tudo isso revestíveis de amor, que é o vínculo da perfeição. Então, Deus me chamou, mas se eu não tiver revestido de amor, não vai ser perfeito. O que eu vou fazer vai ser feito de acordo, às vezes, com a vontade humana, com o jeito humano, e nós temos que fazer com amor, porque é de Deus. Nós somos chamados, capacitados por Deus para fazer com zelo e com amor o melhor para Deus. Amém? Aí ele fala lá em 1 Coríntios 13. Todo mundo já sabe de cor, né? 1 Coríntios 13. Eu vou ler para você fixar, né? É o único capítulo que fala exclusivamente de um dom, o amor. O capítulo 3 fala do amor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que soa e como um sino que tine. Se você não tiver amor, o que é o metal? Ele é frio. O metal é frio. E ele só faz barulho. Nada mais.
Você bate no metal e faz barulho. Ele é frio. Então nós não estamos aqui para pregar algo que não seja de Deus, seja frio, mas estamos aqui para pregar algo que seja aquecedor, que venha acalentar o nosso coração, que venha edificar nossas vidas, venha trazer transformação. Então tem que ser feito com amor. Ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os ministérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Pode orar para o monte daqui mudar para lá. É um feito, é um milagre. Mas sem amor, esse feito, esse milagre não tem valor. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada aproveitaria. Então não adianta fazer sacrifício de tolo. Tenta fazer com amor. Nós temos um exemplo de pessoas que não fizeram com amor na Bíblia, né? Lá em Atos, no capítulo 8, vai falar das pessoas que estavam vendendo as suas casas, distribuindo para aqueles que estavam necessitados. E um casal foi lá e vendeu, e veio, e ainda mentiu, e eles morreram ali na hora. Então a gente tem que estar atento. Nós não temos que fazer as coisas para agradar ao homem, para agradar o nosso ego, o nosso eu, mas tem que fazer para agradar o Senhor, fazer com amor. Amém? O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não suporta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, tudo tem que ter amor para fazer a obra do Senhor. A obra do Senhor, a gente vai passar por todas essas situações, vai passar por perseguição. Então não pode se irritar, não pode se soberbecer, não pode buscar os interesses próprios de Deus, mas a gente vai conseguir realizar isso somente com amor. Tito, está quase acabando, irmãos. Tito 2,14. Tito 2,14 diz assim: o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. Então Jesus, ele morreu na cruz para nos salvar, para remir o nosso pecado e levantar para ele um povo puro, santificado, santo, zeloso de boas obras. Então, o obreiro, o ministro de unção, o pastor, o diácono, o bispo, o líder de qualquer área, ele tem que ser zeloso daquilo que ele está fazendo, porque ele está fazendo algo para Deus. Então, nós temos que ser zelosos de boas obras. 2 Coríntios 9:2. Porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, do qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Caia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Quando nós somos zelosos daquilo que estamos fazendo, estimula outras pessoas. Então nós estamos fazendo para Deus, para quê? Para alcançar vidas. Nós temos que então fazer para estimular essas vidas, vir para Jesus, a fazer a obra de Jesus, a semear o amor de Jesus pelo mundo. Então nós temos que estar preocupados em dar testemunho para as pessoas que estão de fora. Amém? Atos, para encerrarmos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes, a obediência à fé. Então, quando nós agimos dessa forma, fazendo a obra de acordo com a vontade de Deus, com amor, né, vai acontecer isso, vai crescer a palavra de Deus.
Crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava muito. É o que vai acontecer a partir do momento que nós começarmos a agir em unidade, em comunhão, buscando a direção, buscando Deus cada dia mais para nossas vidas, cumprindo a sua vontade, preocupado com a vontade de Deus, sendo zeloso das coisas de Deus, das boas obras, e anunciando a palavra de Deus com amor. Ela vai crescer, vai multiplicar no nosso meio. Então Jesus, ele morreu para isso, para que o reino dele fosse multiplicado. E a partir do momento que a gente cumpre a vontade de Deus, que a gente cumpre os propósitos de Deus, que a gente se coloca na brecha, se coloca na direção de Deus, o reino de Deus vai aumentar. As pessoas vão crescer, vai haver mais pessoas conhecendo a palavra de Deus. Pode vir perseguição, pode vir várias situações, mas a igreja, o reino de Deus vai continuar crescendo, porque nós somos zelosos de boa obra, nós fazemos ela com amor, preocupado com a vontade, preocupado em agradar a Deus e não a homens. A gente olhar lá os discípulos quando eles começaram, eles se preocuparam com eles, não. Pedro falou, importa agradar a Deus e não a homens. E a igreja crescia, multiplicava. Da mesma forma, tem que ser nós agimos dessa forma, aqueles que estão sendo ungidos hoje, cada vez mais agimos dessa forma, buscando cumprir a vontade de Deus, quando Ele enviou o seu Filho para morrer por nós naquela cruz. Hoje nós estamos trazendo à memória a morte de Jesus em nosso favor, que Ele deixou na sua palavra lá em 1 Coríntios 11, 23, para a gente lembrar, trazer a ceia como lembrança daquilo que Ele fez por você, por mim, que Ele fez por nós, e que possamos cada dia mais colocar na direção do Senhor, buscando nos separar do pecado, buscar viver uma vida santa, viver uma vida comprometida com o Senhor, com a palavra de Deus, com o amor, vivendo no mover do Espírito Santo, não na nossa direção carnal, na nossa vontade humana, mas na vontade de Deus, para que a igreja cresça, para que o reino de Deus cresça cada dia mais. Amém?